Consagrados. Geral pensando que eu tô no caminho das Índias, mas eu mudei a rota pra assistir a Copa do Mundo dos Clubes. Partiu States, casaca da liberdade. Me zoaram, mas chegamos na América e eu vou ver o Vasco no Mundial! Mas o Vasco não tá na Copa dos Clubes. Aí tu me quebra. Vamos voltar. Onde é que fica a ré desse troço? Oi, galerinha! Esse livro com páginas em branco é a minha história que vai ser escrita. É uma história de superação, alegria e muita vontade de viver. Mas eu preciso da sua ajuda para que isso se torne realidade. No link da bio, você pode fazer a compra antecipada do meu livro e juntos vamos escrever cada capítulo. Vem comigo conhecer a minha história não contada. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas, estamos juntos nessa madrugada de domingo para segunda-feira, segunda-feira bruta, né, segunda-feira aí quase parada, vamos dizer assim, no futebol brasileiro, né, tá acontecendo o Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, bem legal. Diga-se de passagem, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, faltou o gol para que o Palmeiras vencesse o time português. Gostei de ver a atuação do Palmeiras, né? O Bayern de Munique simplesmente, né, enfiou uma goleada de 9-0, algo histórico. Tivemos também o Botafogo jogando contra o Seattle Sounders e vamos ter nessa segunda-feira mais jogos, né? Aí, Álvaro, por que você está falando de Mundial, tal? Gente, é o seguinte. É porque a dona Rede Globo, né? Vamos falar que a Globo lixo, né? Porque para mim é um lixo. Eu posso dar esse adjetivo, porque é a minha opinião. Vai no Fantástico, fazem a chamada para o Mundial, aquela coisa toda. Os caras têm um leque de assuntos para pegar, para falar do Mundial de Clubes, dos clubes do Rio de Janeiro que vão participar, dos clubes de lá, o Palmeiras, enfim. Estão participando desse Mundial. Eles têm um leque de coisas para falarem, para poder abordarem, e querem falar do Vasco. Porque o Vasco não vai, porque eu estou aqui, isso aqui. Então assim, sem necessidade, ridículo. Esse tipo de coisa me enoja, tá, gente? Me dá muito nojo. Para ser bem sincero para vocês, eu fiquei bastante com raiva e sem entender, né, a atitude do Grupo Globo em relação a isso. Tá? Então, mais uma vez, sem necessidade, ridículo, nada a ver. Então, se fosse assim, ia ter que fazer essa chamada de vídeo para 16 times aqui do futebol brasileiro. Porque o São Paulo também não foi, o Corinthians também não foi, o Santos também não foi, o Internacional não foi, o Grêmio não foi. E aí por diante. O Bahia não foi, o Fortaleza não foi. Aí querem, sabe? Ridículo, sem necessidade. Globolixo, na minha opinião. Meus amigos, olha só, a gente vai abordar muito assunto importante nesse conteúdo de hoje. Vamos falar sobre a EQEP. Eu vou ler uma nota para vocês da EQEP, se tratando do portfólio deles no futebol, que hoje quem gere os 31% que pertencia a 777 aqui na SAF do Vasco da Gama é a EQEP. Então a gente vai abordar esse assunto. Vamos falar também sobre o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado. Tá dodói com o Pedrinho. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. E vamos falar bastante também do mercado da bola, né? A gente tem aí jogador aí que está sendo ventilado no Vasco. Temos aí o nosso Sub-16 que enfiou 3-1 no Mulambo da Gávea ontem, pelo primeiro jogo de final da Copa Rio. Vamos falar sobre a renovação do Léo Jardim, sobre o novo diretor Admar Lopes, que já está trabalhando no Vasco da Gama, sobre o meio-campista Sérgio Penha, peruano, que está jogando lá na Grécia, oferecido ao Vasco, sobre Paulo Henrique, sobre Adson, sobre outras situações. Então vamos embora, vem comigo, meus amigos, apertem seus cintos, pega o seu cafezinho lá, se concentra aí que está começando mais uma edição de Madruga Vasco.
bom dia, bom dia e alegria! Mais uma vez, tudo de bom para todos nós, para você que vai trabalhar, vai estudar, você que está chegando em casa, você que está repousando, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, que você vá em segurança e volte na santa paz para sua casa e ótima semana! Uma semana maravilhosa, repleta de boas notícias, repleta de bons acontecimentos, uma semana aí abençoada para todos nós. Valeu, meus amigos? Então, olha só, mais uma vez, bom dia e um abraço para cada um de vocês. Quero agradecer também a cada um dos meus amigos, vocês aí que são membros aqui do nosso canal, a vocês que são inscritos, muito obrigado, né? Eu vou ler os comentários aqui para vocês amanhã. Tem uma rapaziada bacana aí pedindo abraços aí, né? Pro sobrinho, pro filho e coisa e tal. A gente vai mandar vários abraços, vou mandar vários casacas aqui. Então fiquem tranquilos que amanhã eu vou ler bastante comentários aqui para vocês. Valeu, rapaziada? Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Primeira coisa, eu quero falar com vocês sobre a nossa base, né? A nossa base forte, porque na tarde desse domingo, conhecido como ontem, o Sub-16 do Vasco fez o primeiro jogo da final da Copa Rio contra o Flamengo, né? O jogo com o mando de campo do Vasco da Gama. E olha, o Vasco simplesmente atropelou o Mulambo da Gávea já no primeiro jogo, uma vantagem de 3-1 na final da Copa Rio, né? Claro, o jogo de volta é na Gávea, na casa do nosso arquirrival, mas o Vasco tem uma vantagem de 2 gols de diferença. Então eu quero enaltecer e parabenizar a nosso Sub-16, o Sub-17, o Sub-20, a nossa base, que estão sempre aí fazendo jus à camisa, à grandeza do nosso Vasco da Gama, principalmente em clássicos, em jogos decisivos, finais de campeonato. Nossa base vem se mostrando bastante madura e bastante também vitoriosa, uma base tem essa veia vencedora. Então parabéns para os nossos atletas do Sub-16 que saíram na frente do nosso arquirrival Flamengo nesse primeiro jogo da grande final da Copa Rio de futebol. Meus amigos, retorno, hein? Olha só, uma notícia boa para vocês é que o Guilherme Estrela, que teve uma lesão no joelho, e o nosso David, que também teve uma lesão grave, eles já estão fazendo recuperação, fazendo transição física, trabalho no campo. E olha, meus amigos, eles podem inclusive voltar aí já a treinar com o elenco, tá? Eles podem voltar a treinar com o elenco quando o nosso time se reapresentar. Eles já vêm trabalhando, fazendo trabalho com bola, trabalho físico. Eles não ganharam férias porque eles estão nessa recuperação, eles não podem perder tempo, digamos assim, né? Então por isso eles continuaram trabalhando. Então quando o elenco do Vasco se reapresentar, existe uma possibilidade muito grande de Guilherme Estrela e David já serem novamente reintegrados ao grupo principal do Vasco para voltarem a treinar com o nosso elenco, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês sobre o Léo Jardim. Surgiu uma fofoquinha, né, lá de Portugal, o jornalista português afirmando de que o Porto teria interesse na contratação do Léo Jardim, tá, meus amigos? Então olha só, pro futebol brasileiro, Léo Jardim não deixa o Vasco para jogar em nenhum time do Brasil, porque já bateu a meta de jogos com a camisa do Vasco esse ano, pelo Brasileirão. Então o Léo Jardim hoje não deixa o Vasco para jogar em clube brasileiro. Lembrando que batendo ali o gatilho que tem no contrato dele, automaticamente é renovado até o fim de 2026, até o meio do ano que vem, quer dizer. Renovação aí, até o fim do ano que vem. O Vasco negocia com o Léo Jardim o pagamento de um débito anterior, 5 parcelas de R$1.200.000. O Vasco chegou a um acordo com o empresário dele e vem negociando agora, né, fazendo propostas e contrapropostas para o empresário do Léo Jardim nessa busca de renovação de contrato. Tem muito vagabundo, muito mentiroso e oportunista, mentindo, ludibriando, tentando enganar você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama aqui na internet, com essa narrativa de que Léo Jardim pode deixar o Vasco, né? Igual fizeram também com o Verratti. Não vai renovar, não vai ficar, vai pro Fluminense, vai pro River Plate, vai para não sei na onde. E a gente tá aí, o Verratti mais artilheiro do que nunca, contrato renovado, e o Verratti veio a público e desmentiu aí para todo mundo, né? Essas conversas afiadas. Agora a gente vê esse mesmo tipo de conversa afiada surgindo com o nome do Léo Jardim. Inclusive esses dias surgiu até que o Verratti podia pintar no Boca. Sem esqueçam, tá, gente? Sem chance. Ele não quer deixar o Vasco não quer vender ele tem contrato com o Vasco e a multa rescisória é alta.
do Léo Jardim, do Verratti. Mas tratando do Léo Jardim, é muito difícil o Léo Jardim deixar o Vasco hoje, tá? É muito, muito difícil mesmo do Léo Jardim deixar o Vasco hoje. Para ele sair do Vasco hoje, para vocês terem uma noção, teria que ser algo do tipo parecido com o que o Mulambo da Gávea fez com a venda do meio-campista Gerson para jogar no Zenit. Uma proposta irrecusável, recebendo à vista, sabe? Do contrário, não tem o porquê a gente se preocupar. O Léo Jardim deve permanecer no Vasco. Eu estou trazendo essa informação para vocês, a informação que eu estou trazendo. Léo Jardim deve permanecer no Vasco. Uma questão de tempo para chegarem num acordo e renovar o contrato. Tá? Então, fica o registro aí para vocês. Olha, Edmar Lopes, o novo diretor de futebol do Vasco da Gama, ele que é português, ele foi pretendido por Porto e Benfica, né? Clubes, não, Sporting e Benfica tinham interesse também em contratar o profissional, que agora é o nosso novo diretor de futebol. Edmar Lopes já trabalha junto com o scout do Vasco da Gama nesse mapeamento, nessa busca de jogadores para reforçarem o nosso time, o nosso plantel, já nessa próxima janela que começa no mês que vem, na janela que se abre para o futebol mundial no mês de julho, tá? Edmar Lopes, então, trabalhando nessa busca por nomes para reforçar o nosso clube. Lembrando que uma das especialidades do nosso novo executivo de futebol é mapear, encontrar jovens talentos do futebol sul-americano. Então, ele já fazia isso lá do outro lado do oceano, lá na Europa, né? Agora ficou muito mais fácil, né? Ele aqui no Brasil, os jogadores aqui brasileiros, chilenos, paraguaios, argentinos, uruguaios, né? Colombianos, venezuelanos, enfim, aqui os sul-americanos, né? Então, o Vasco trabalha, aí o Edmar Lopes trabalha no mercado, junto com o scout do Vasco da Gama, nessa tentativa de achar jogadores. Se tratando de scout, só uma curiosidade, o Vasco chegou a sondar uma informação do GE. Globo, tá, gente? O Vasco sondou aí nesses últimos dias a situação do head scout do Atlético Mineiro, tá? O Rodrigo Weber, isso mesmo, o Rodrigo Weber, ele é head scout do Atlético Mineiro. O Vasco sondou a situação dele. Vamos aguardar nos próximos dias. Pode ser que o Vasco venha a fazer uma proposta oficial para tentar a contratação do profissional que atua atualmente, né, trabalha, melhor dizendo, em Belo Horizonte com a camisa do Atlético Mineiro. Vamos ficar ligados nisso aí. Qualquer novidade a gente atualiza vocês. Meus amigos, agora vamos falar um pouquinho aqui de um meia atacante oferecido ao Vasco. O Vasco está estudando essa situação dele, tá? Não é o Alan Lescano, tem essa possibilidade também do Alan Lescano, a gente já falou sobre ele, o jogador argentino novo, de mobilidade, finalização, é bom jogador, não é craque, mas é um bom jogador, pode vir a se tornar um craque, tem muito ainda para desenvolver o Alan Lescano, mas a gente toma conhecimento nesse fim de semana de que o Vasco tem aí uma situação aí que chama a atenção do Vasco em relação ao nome do meio-campista Sérgio Penha, né? O Sérgio Penha, meus amigos, é peruano, inclusive ele é sobrinho do Paulo Guerreiro, né, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, é só uma curiosidade. Mas Sérgio Penha é peruano, tem 29 anos, já é um jogador experiente, consolidado, 1,76 de estatura, joga como volante, como meia central e meia ofensivo. Então ele é meio campista, né? Faz o papel ali de segundo volante, saída de bola, faz o papel também de armação de jogo, de camisa 10, né? Então é um jogador meio campo mesmo ali, que faz o famoso box to box, que marca, que pisa na área da adversária, que busca jogo, que cria jogadas. A situação do Sérgio Penha, ele tem contrato ainda com o PAOK da Grécia até o ano que vem, 2026. Ele está avaliado pelo Transfer Market no valor de 2 milhões de euros. Hoje, mais ou menos 12 milhões de reais. Mas o Vasco estuda a possibilidade de uma tentativa de empréstimo do Sérgio Penha junto ao PAOK da Grécia. Quem está ajudando nessa situação envolvendo esse jogador lá no futebol grego é o Matos, né, o nosso ex-lateral direito, que trabalha hoje no Vasco da Gama, tem conhecimento do futebol português, jogou bastante tempo lá, né? Então o Matos estuda junto com a diretoria do Vasco essa possibilidade dessa contratação do Sérgio Penha para ser aí o novo meio-campista do Vasco da Gama. Ele começou lá no Alianza Lima, clube do Peru, ele que é peruano, né? Passou pelo Granada B da Espanha, depois subiu também para a equipe principal, jogou no San Martín
do Peru, jogou também no Tondela de Portugal, no PAOK da Grécia, jogou no Malmo, né? Jogou em vários lugares, assim, vários clubes e mercados também alternativos. No Alianza Lima, no Granada foram 19 jogos, 1 gol e 3 assistências. No São Martín do Peru foram 27 jogos, 3 gols e 1 assistência. No Tondela de Portugal foram 38 jogos, 1 gol e 5 assistências. No PAOK da Grécia, o atual clube dele, são 5 jogos, nenhuma assistência e nenhum gol. E o time onde ele mais atuou foi no Malmo. Foram 119 jogos, 5 gols e 8 assistências. Então não é um jogador goleador. É um jogador de mais de criar uma jogada, de entregar para os companheiros da linha de frente. É um jogador também de um pouco de combate. É um jogador de criatividade ali, de saída de bola e coisa e tal. Não é aquele cara de estar toda hora ali na área adversária. Mas ele apoia também, faz um golzinho aqui, um golzinho ali, dá uma assistência aqui, uma assistência lá. Então a gente observa, né, que ele é um jogador aí, tipo aí a função do Jair. Mais ou menos, né? Mais ou menos, não sei, vamos aguardar. Ele tem 29 anos, tá? O melhor pé dele é o pé direito e é jogador atualmente da seleção peruana, tá? Então, Sérgio Penha é jogador da seleção peruana. Só para reiterar, joga hoje no PAOK da Grécia. Pode pintar no Vasco. O Vasco estuda essa possibilidade de fazer uma proposta pro meio-campista peruano, tá, meus amigos? Meio-campista peruano, ele tem contrato de mais um ano ainda com o PAOK da Grécia e poderia pintar no Vasco da Gama com um contrato de empréstimo com aquela opção de compra já fixada no contrato do jogador. Vamos ficar ligado, acompanhar de perto qualquer situação, qualquer atualização, novidade, é claro, a gente vai trazer para vocês. Vocês já sabem que todas as vezes que chegam às vésperas de alguma janela de transferências, são ventilados 30, 40 jogadores no Vasco e chegam às vezes 10% ou menos disso efetivamente no clube. E é normal. É normal, lá no Urubu eles especulam também, um monte no Fluminense, no Santos, no Corinthians, no São Paulo. É normal especular bastante e chegar menos, porque todo mundo realmente, o empresário começa a oferecer jogador para os clubes começam a buscar contato com vários empresários, com vários clubes, aquilo começa a circular na mídia e vaza para a mídia e começam a divulgar. Mas de fato mesmo, contratar, levar adiante a negociação e sacramentar, é uma minoria, né? São bem poucos jogadores que de fato são contratados. Então, assim, tem muito nome que está sendo ventilado já e podem ter certeza, vai passar muita água por debaixo dessa ponte ainda, vão ser ventilados ainda inúmeros jogadores para jogar no Vasco da Gama já nessa próxima janela. Meus amigos, jogadores do nosso atual elenco, Paulo Henrique e Adson, ganharam camisas comemorativas da diretoria do Vasco da Gama. O Paulo Henrique completou 100 jogos com a camisa do nosso clube, fez ali um mini ensaio fotográfico com sua esposa, com sua filha, um ensaio bem bacana com a camisa do Vasco, uma coisa bem legal ali. E o PH completou 100 jogos com a camisa do nosso Vasco da Gama, o nosso lateral direito artilheiro, né? Ele que dribla, que faz gol bonito, que dá assistência, né? Nosso Paulo Henrique, Deus continue abençoando, iluminando ele que está ajudando bastante o nosso Vasco no setor da nossa lateral direita. Se tratando de meia para o ataque, né? O Adson, ou Adson, né? Adson completou 50 jogos, ele recebeu a camisa com o número 50 da diretoria do Vasco. Quem entregou a camisa do Adson pessoalmente foi o Carlos Amodeu, o CEO da SAF do Vasco da Gama, né, entregando a camisa comemorativa de 50 jogos para o nosso querido Adson, tá, gente? Se tratando agora do Felipe Coutinho, o Vasco tem conversa já com o Aston Villa. O Felipe Coutinho, em paralelo ao Vasco, também tem conversas com a diretoria do Aston Villa, ele e o seu empresário Kia, e tem a situação de que Felipe Coutinho pode abrir mão de quase 20 milhões de euros que teria ali, libras, né, no caso, que teria de direito de receber como jogador do Aston Villa. Se ele abrir, caso acontecer um acordo, Coutinho pode abrir mão desse valor, o Aston Villa liberar o Coutinho e ele virar um agente livre no mercado, podendo assinar contrato com qualquer equipe que ele bem entender. Diante dessa situação, é claro que essa equipe seria o Vasco da Gama. Então o Coutinho conseguindo essa liberação, o Vasco quer aumentar esse vínculo. E se não conseguir a liberação junto ao Aston Villa, se não der negócio lá, o Vasco tenta também, em paralelo a isso, uma renovação do empréstimo do Felipe Coutinho. Mas o plano A do Vasco, na real mesmo, é tentar renovar com o nosso meio-campista
por pelo menos mais 2 anos, tá? Isso mesmo, a diretoria do Vasco trabalha com a possibilidade, com essa tentativa de renovação de contrato com o Felipe Coutinho, de no mínimo aí, pelo menos, mais 2 anos de contrato. Ele que tem 33 anos, está agora se adaptando ao futebol brasileiro, está começando a voltar à sua boa forma, né? Então ele ficaria no Vasco, no mínimo, até seus 35 anos. Então essa é a expectativa da diretoria do Vasco em relação ao nosso meio-campista, nosso Little Couto, né, o Felipe Coutinho. Meus amigos, então falamos dessas situações aí do mercado, situações aí, algumas atualizações. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o senhor Jorge Salgado, depois eu quero falar também sobre a ECAP e a SAF do Vasco, a 777. Começando pelo Jorge Salgado, a gente tomou conhecimento lá no início do final de semana, no final de semana passado, nós tomamos conhecimento de que o Salgado está consternado, né? Ele está indignado, vamos dizer assim, com a diretoria do Vasco da Gama, porque o Salgado, supostamente, quando era presidente do nosso clube, teria supostamente feito um aporte, um empréstimo ao Vasco da Gama na casa de 25 milhões de reais do seu próprio bolso, supostamente. Eu falo isso porque eu não tenho como provar para vocês, tá, gente? Supostamente seria esse valor emprestado ao Vasco. Quando a SAF do Vasco foi vendida, existia um planejamento para que o Salgado fosse um dos primeiros credores a receber o débito do clube, né? A 777, a SAF do Vasco, não efetuou esse pagamento, até onde a gente sabe. E aí a coisa foi andando, o Pedrinho ganhou as eleições, entrou como presidente, tirou a 777 com a liminar, pelo menos até o momento. E agora o Vasco busca um pleito aí da recuperação judicial. Na recuperação judicial, o Vasco discriminou o senhor Jorge Salgado numa dívida de 25 milhões de reais que o clube tem para com o ex-presidente do Vasco. E neste momento, o Jorge Salgado, inclusive, é o maior credor do Vasco da Gama. Ou seja, a maior dívida que o Vasco tem para com uma pessoa só ou para com uma pessoa física é com o Jorge Salgado. Essa dívida de 25 milhões de reais que está lá na recuperação judicial. Porém, todavia, entretanto, quando você vai fazer uma recuperação judicial, você busca aquele acordo diretamente com os credores para tentar baixar o percentual da dívida, diminuir os juros, para você entrar naquele acordo mediante a justiça e começar a efetuar o pagamento no prazo estipulado. O Vasco fez isso e já negociou com grande parte dos seus credores. Um deles foi o Jorge Salgado. A proposta que o Vasco fez para o Jorge Salgado teria sido de 90% de deságio. Ou seja, o Vasco fez uma proposta para o Salgado assim, ó, olha Salgado, o Vasco te deve 25 milhões, então olha só, nós vamos te pagar aí 2,5 milhões só daqui um ano, parcelado. Aí o Salgado falou, opa, não quero. Botei 25 milhões, emprestei para o clube, agora vou receber 10% só e parcelado e daqui a perder de vista? Salgado não teria gostado nada disso, o que nos dá conta disso é a reportagem divulgada, que se acompanha na sua tela, não teria gostado dessa situação. E o que o Jorge Salgado fez? Buscou, acionou ali os seus advogados para buscar ali entender um melhor entendimento dessa situação. O Salgado afirmou que está aberto a diálogo, está aberto ali a conversas com a diretoria do Vasco, mas o ex-presidente do clube afirma de que tentou falar com o Pedrinho e o Pedrinho não respondeu. A diretoria do Vasco não o procurou em nenhum momento para que houvesse uma negociação, algo que teria o incomodado bastante. Gente, isso é a notícia, tá? Não estou passando pano para ninguém aqui, é a notícia. Agora vamos dar a opinião. O Salgado não gostou do que a diretoria do Vasco propôs na recuperação judicial para ele. Vamos lá. Por partes. Primeiro fato, minha opinião. Na minha opinião, o primeiro fato é que o Jorge Salgado foi o pior presidente da história do nosso Vasco da Gama. Tá? Ponto. Administrativa e esportivamente. Esqueçam, pior presidente da história do Vasco da Gama foi o senhor Jorge Salgado. Agora, se ele de fato, Deus sabe, e quem está lá no Vasco sabe, eu não sei, mas se ele de fato colocou esse dinheiro no clube emprestado, esses 25 milhões de reais no clube, se de fato foi feito esse empréstimo, o Vasco tem que pagar o Jorge Salgado.
Tem que pagar. Porque uma coisa o Jorge Salgado querer ajudar o clube, botar 25 milhas do bolso dele, e depois o Vasco oferecer pagar para ele só 2,5 milhões parcelado lá na Conchichina, lá a perder de vista. Então, se eu tô no lugar do Salgado, eu também ficaria muito irritado. Gente, isso é um soco no estômago, né? Não tô passando pano para ele. Pior presidente. Conflito de interesse. Ele, presidente, não remunerado, bota dinheiro no clube, depois quer pegar dinheiro para poder se auto-pagar a sua dívida, aquela confusão toda, botou a 777, escolheu a KPMG não fez auditoria direito, a 777 entrou, deu esse balão no Vasco, quase que dobrou a dívida do clube. Então, assim, na minha humilde opinião, eu quero é que se lasque. Se o Vasco não pagar nada pro Salgado, eu não tô nem aí, nem aqui, nem acolá. Agora, se tratando de uma instituição, se tratando de um clube profissional, um clube empresa, que é o Vasco, a Vasco SAF hoje, e da ética moral e dos valores do Vasco da Gama, se deve esse valor, tem que pagar. É claro, tentar o desconto não é errado. Agora, tem que haver o diálogo. A diretoria do clube tem que abrir ali, dar ouvidos para o Jorge Salgado para tentar negociar essa situação. E essa situação que o Salgado tentou falar com a diretoria e não teve retorno, que o Pedrinho não está nem aí, por que vocês acham que não teve retorno? Porque o Vasco estava sem diretor de futebol. Tá? Porque o Carlos Amodeu é CEO, mas ele na verdade ele cuida mais da finança do clube, mas ele não bate o martelo em nada, ele não dá canetada, quem dá canetada é o Pedrinho. E porque o senhor Pedrinho, of the king, the power, the master, the king, the power, the man, the... gostar da brincadeira? O senhor Pedrinho, presidente do Vasco, em vez de cuidar do clube, que já tem problema demais, obrigado, tava lá fazendo gracinha, se engrandecendo com seleção brasileira, sabe? Viagenzinha, palhaçadinha, não sei o quê. E o Vasco aí jogado, cheio de problema para resolver dentro do clube. Esse pepino aí. Aí o Jorge Salgado fez o quê? Foi lá no Conselho Deliberativo do Vasco e tá começando a levantar um tumulto no Conselho Deliberativo, porque é o seguinte, se o Jorge Salgado não quiser, ele e mais alguns credores já não gostaram da proposta que o Vasco fez, essa recuperação judicial ela pode não ser aprovada no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Aí agora a gente levanta outra questão, que é a seguinte. A chapa do Salgado apoiou o Pedrinho entrar para não deixar o Levenciano ganhar. O Pedrinho, quando entrou, deu uma cadeira para o senhor Júlio Brandt no conselho da SAF. O Júlio Brandt achou que ia ter asinha demais dentro do Vasco, não teve asas, o Pedrinho cortou as asas do Júlio Brandt. Júlio Brandt ficou dodói, ficou putinho, pegou o banquinho e meteu o pé. Saiu fora, né? Abandonou a cadeira dele no conselho da SAF do Vasco da Gama. E todo mundo já imagina que ano que vem o Júlio Brandt, se não vier candidato nas eleições, ele deve pelo menos apoiar alguém que vai fazer a oposição mediante ao Pedrinho, caso o Pedrinho também se candidate novamente na tentativa de se manter presidente do Vasco da Gama. Fato é que a patotinha do Jorge Salgado imaginava que eles teriam voz ativa, que eles chegariam e mandariam no Vasco usando o Pedrinho como testa de ferro. Inclusive, os adeptos do Levenciano pregaram muito isso aqui na internet. Eu sou um dos adeptos do Levenciano e eu imaginei também que o Pedrinho iria ser o testa de ferro do Salgado dentro do Vasco da Gama. Quando o Pedrinho assumiu a gestão do Vasco, o Pedrinho, passado 3, 4 meses, salvo engano, lá no ano passado, ele deu início a uma sindicância interna do Vasco, uma CPI dentro do Vasco da Gama. Ele nomeou alguns conselheiros do clube para escolherem, para poder fazer os trâmites e fazer as sabatinas de perguntas para o Jorge Salgado, para o Osório, para o Duque Estrada, para os ex-dirigentes do Vasco da Gama. Já estourou o prazo, o assunto morreu, daqui a pouco vai fazer 1 ano que essa sindicância foi instaurada dentro do Vasco da Gama. O assunto está acabando em pizza, ninguém fala, desculpa, vou falar um palavrão aqui, ninguém fala mais porra nenhuma na internet, ninguém fala mais porra nenhuma na televisão, o cara sacaneou com o Vasco, quebrou o Vasco, ele mesmo falou que ele destruiu o antigo Vasco para implementar esse modelo de merda que é esse modelo de SAF, porque é um modelo falido, porque botou a 777 através da KPMG, que não fez uma auditoria séria. A KPMG ainda está cobrando o Vasco lá na Justiça de São Paulo. A 777 quase que dobrou a dívida do Vasco, que hoje a dívida do Vasco está na casa de 1 bilhão 250 milhões de reais.
tá? Para ser bem sincero para vocês. Então olha o tamanho da confusão. Aí o Pedrinho fez a sindicância para dar aquele cala-boca na torcida, mas de fato a sindicância não foi para frente. A sindicância acabou em pizza. Morreu o assunto. Morreu o assunto. Aí a gente imaginou o quê? Bom, o Pedrinho tá passando pano, tá passando a mão na cabeça do Salgado. Essa história vai ficar aí, ninguém vai levar adiante, né? Beleza. Aí agora vem a situação aí a situação da recuperação judicial. A gente vê a diretoria do Vasco tentando pagar só 10% de uma suposta dívida ao Jorge Salgado. O Jorge Salgado não gosta do valor, tenta falar com a diretoria e não tem retorno. Automaticamente o Jorge Salgado procura o seu advogado, vai procurar ali o que é dele por direito e já estuda uma possibilidade, ele com outros credores do Vasco, que são ali pessoas ligadas ao conselho do clube, de levar essa situação no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. E isso aí, se for no Conselho Deliberativo, se tivermos alguns votos contra, pode não ser aprovada a recuperação judicial dentro do Vasco da Gama na próxima AGE. E se não for aprovada essa recuperação judicial, a gente volta lá na estaca zero. Então vamos lá. Não estou entendendo mais nada do Pedrinho, porque ao mesmo tempo que parece que ele é testa de ferro do Salgado, parece que ele vai bater no peito e vai querer cobrar todo mundo. Aí daqui a pouco ele recua, daqui a pouco ele ataca de novo. Eu não estou entendendo, só que assim, o modo operante do Pedrinho está sendo um modo errado. Um modo errado, né? Um modo muito, muito, muito errado aí de agir, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. Eu acho que não custa nada ligar para o Salgado, sentar no restaurante, entendeu? E bater um papo, tomar um café e um olho no olho, bater um papo. Então, Salgado, olha só, quanto que você colocou lá? Ah, foi X, tem como provar? Então vamos lá, a documentação tá toda no clube, vamos lá puxar então para ver se é isso mesmo. Ah não, Salgado, tá certo, tá aqui ó, de fato você colocou, tá tudo registrado aqui, extrato bancário, não sei o que, você colocou aqui. Então, o que você pode fazer para ajudar o Vasco? Eu sei que você colocou o dinheiro, mas dá um desconto aí, vamos ajudar o Vasco. Sabe, tem que ser assim, tem que ser conversado. Agora por outro lado, o senhor Pedrinho prometeu para o torcedor um apoio financeiro da Crefisa, porque o senhor José Roberto Lamáquia tinha o interesse de comprar o Neymar White de São Januário. O assunto morreu, o Pedrinho peidou na paçoca, não fala mais nada sobre isso, não gosta nem de falar sobre esse assunto. O Pedrinho prometeu para o torcedor que iria abrir o contrato da 777 com a SAF do Vasco. O contrato até hoje não foi aberto. O Pedrinho prometeu transparência no departamento de futebol. A gente vê tudo no departamento de futebol, menos transparência de fato, efetivamente. E o Pedrinho prometeu que ele iria cobrar, que o Vasco da Gama iria cobrar cada uma das pessoas responsáveis por fazer o Vasco chegar na situação que se encontrava. Aí o nosso Off the King, the Power, the Mask, simplesmente não conseguiu o acordo com a Crefisa, só usou aquilo lá para poder enganar o sócio estatutário para ganhar voto. O senhor Pedrinho não está sendo transparente, não abriu o contrato da SAF do Vasco da Gama e não está fazendo nada para poder pelo menos investigar, no mínimo, aí investigar as duas últimas gestões do clube. Aí agora vai lá e quer fazer essa situação aí com o Salgado. Então assim, tá notório que a maneira que estão trabalhando está errada. Eu não sou economista, não sou diretor de futebol, mas tá dando para ver na cara que tem muita incoerência, muita contradição. Mesmo tempo que parece que o Pedrinho algoz do Salgado, tá ali, não gosta do que ele fez pro clube e coisa e tal, parece que o Pedrinho não vai fazer nada com o Jorge Salgado. O que tá me dando a entender essa situação aí, na moral mesmo, o papo reto aqui, o que tá me deixando a entender é o seguinte, que o Pedrinho tá fazendo essa conversa fiada, jogando pra galera, no morde a sopra, e aí depois no final das contas acaba não fazendo nada. Tá aparecendo isso. Vamos ver que fim vai dar essa situação. Agora eu quero falar com vocês sobre a ECAP. Vamos acompanhar uma nota oficial divulgada, né, com falas do próprio Kenneth King, que é o atual presidente e CEO da empresa norte-americana. Abre aspas. A ECAP permanecerá focada na avaliação de alternativas estratégicas para os ativos de futebol restante, juntamente com sua equipe de consultores profissionais, além de gerir
eficazmente seu portfólio, a EQEP continua trabalhando com a Moelis para realizar uma captação estratégica de capital para financiar o crescimento e a expansão futura. Com essas questões superadas, eliminamos a incerteza da equação e continuaremos o processo de captação de capital para ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento da EQEP, da Atlantic Coast Life, ou seja, a vida atlântica, a vida da costa atlântica, né? E também da Sentinel, né? Ou seja, da Sentinela, que são empresas, né, que são ali do portfólio da EQEP. Disse Kenneth King, presidente e CEO da EQEP. O futuro é promissor para a EQEP e estamos extremamente entusiasmados em voltar a atender nossos clientes e parceiros sem distrações. Ponto, fecha aspas, então, para a nota oficial do grupo norte-americano do portfólio da EQEP. Gente, vamos lá. A gente sabe, todo mundo sabe que o Kenneth King é parça, best friend lá da família do Josh Wander. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso. E olha só, todo mundo sabe, né, que tem um suquinho de laranja, tem uma laranjadinha aí, né? Tem uma laranjinha na parada aí, né? Todo mundo sabe. EQEP 777, a gente sabe que tem uma laranjinha aí. E a EQEP está dizendo que essa questão do futebol, porque eles adquiriram as ações lá naquele leilão lá, semana passada, lá em New York City, né, na cidade de Nova York, a EQEP está afirmando que isso são distrações e que eles estão procurando capitalizar recursos no mercado, né, e de forma estratégica, para poder continuar financiando o crescimento e a expansão futura, né? Aí falou das três empresas, né, da Atlantic Coast Life e da Sentinel e da EQEP. Ou seja, então a EQEP enxerga a SAF do Vasco da Gama como uma distração e notoriamente eles devem estar enxergando a SAF do Vasco como um problema. Notoriamente. Porque a EQEP não fala que vai investir no portfólio do futebol, que está buscando parceria, que vai chegar aqui no Vasco, que vai gerir esses 31%. Não. Eles não mencionam isso. Eles falam que eles estão procurando parceria para investir no portfólio deles no modo geral e que eles estão bastante otimistas que as coisas vão para frente, vão crescer, que vai haver investimento, que o futuro é promissor, mas fala que eles estão entusiasmados em voltar a atender os clientes deles e parceiros sem distrações. Então, de forma subliminar, o que eu entendi nessa nota da EQEP é tipo assim, olha, vocês estão preocupados aí com o clube, não sei o quê, isso para nós é uma distração, isso aí está atrapalhando. Eu entendi dessa forma. Então tá na cara que a EQEP não tem interesse em colocar nem um centavo no Vasco, em ser ali uma sócia ativa na SAF do nosso clube, tá muito claro isso e muito pelo contrário. Tá mostrando também que quando a EQEP tiver uma oportunidade de mercado, provavelmente ela vai vender esses 31% da SAF do Vasco da Gama. Eu acho que só estão aguardando mesmo a questão do arbitral que corre na Câmara da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro e também, é claro, o processo, né, que está tramitando também aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro da 4ª Vara Comercial. Então, meus amigos, eu falei sobre isso aí com vocês há mais de um ano. Eu tô falando pra vocês, tô dando papo. Só que a rapaziadinha gosta de dar ouvido lá pro Alô Turma, de dar ouvido lá pro Fábio Azevedo, pro Mário Coelho. Nada contra a pessoa física dessa rapaziada, não. Eu sou vascaíno também, bacana. A questão é que essa rapaziada adora o seu like, adora a sua inscrição, mas não gostam muito de trabalhar com a verdade, né? Pronto, falei. Então, muitos de vocês acabam indo nessa turma aí porque tem 100, 200, 300, 400 mil inscritos no canal. E aí pensam que só porque tem muita gente fazendo barulho, pensam que é uma verdade. Às vezes um canalzinho pequeno como o nosso aqui, com um pouco mais de 13 mil, a gente faz um barulho aqui, tenta falar, às vezes por não ter tantos inscritos no canal, ninguém talvez dê credibilidade. Mas tá aí, eu sempre falo, o tempo é o dono da verdade, o tempo vai nos mostrar. E há mais de um ano eu tô falando isso, desde quando surgiu a liminar e essa fofoquinha de vagabundo aí, de jornalista pilantra, que fica toda semana colocando investidor no Vasco, eu tô falando.
Esse trâmite vai demorar para vender a SAF, ainda mais que agora entrou a ECAP para poder gerir os 31% da 777, tem o arbitral, tem a justiça comum, é muito problema. Não estamos falando de vender uma televisão, uma bicicleta, um videogame, um carro, um terreno ou uma casa. Nós estamos falando de uma venda de um clube de futebol de quase 130 anos de história, multicampeão, uma camisa muito pesada, que tem seu estádio próprio, está prestes a iniciar a reforma de São Januário, um clube que tem uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais aí, e contando e crescendo, um clube que está avaliado na casa de um pouco mais de 2 bilhões de reais e tem todo esse problema na justiça. Aí fica vagabundo e mentindo para você, torcedor do Vasco, toda semana trazendo investidor, trazendo jogador caro pro Vasco, trazendo árabe, trazendo americano, trazendo italiano, trazendo chinês, trazendo extraterrestre, sendo que é tudo mentira. É tudo mentira. Tá aí, ó, a ECAP está enxergando a SAF do Vasco como uma distração. A nota oficial deles é essa, se tratando do portfólio do futebol. Para eles, o futebol para eles é uma distração. Tipo assim, é uma coisa que está atrapalhando o caminho deles. Mas eles foram obrigados a pegar esse portfólio porque é uma dívida, supostamente, da 777, que a gente sabe que era ali, né, mamãe e filhinha, né, as duas empresas, né? Mas enfim, isso já é uma outra história. Então tá muito claro que o problema é muito mais embaixo, não é como estão vendendo peixe para vocês aí. Isso vai demorar, isso vai dar pano para manga. Comigo aqui o Papo é Reto, a gente trabalha com a verdade, porque tem vagabundo que coloca toda semana um investidor novo no Vasco da Gama e toda semana fala que vai chegar proposta para vender a SAF do Vasco. E não é por aí, não é por aí. Tanto que não é por aí, até o próprio Pedrinho, que achou que ia vender a SAF do Vasco rápido, falou que a meta dele era vender a SAF do Vasco, porque não tem dinheiro novo para gerir o clube, ele tem que colocar dinheiro novo aqui no Vasco, palavras do próprio Pedrinho. Pedrinho parou de falar sobre isso, sumiu das câmeras, tá off, por quê? Porque ele tá com medo de ser cobrado sobre isso e ele vai ter que falar aquilo que talvez ele não queira ou talvez não possa falar. Então por isso é mais fácil ficar em silêncio, né? Porque quando você omite, você não precisa nem mentir, nem falar a verdade, você simplesmente deixa de falar, você se abstém. É o que a diretoria do Vasco está fazendo. Então vamos ficar ligado na verdade. Na verdade, vai dar muito pano para manga ainda essa situação envolvendo 777, ECAP e Vasco da Gama SAF. Tá bom, meus amigos? Eu tô ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês, o carinho. A gente se vê nessa madrugada, nessa noite, fim de noite, de segunda para terça-feira, tá bom? Um abraço para todos vocês, um beijo no coração e que Deus nos abençoe. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu, tamo junto. Vasco!